receber pastor Celino com uma salva de palmas, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. É Ele que merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. A paz de Deus. Se assente, por favor. Leandrinho já está alinhando ali para parar esse ruído bravo aí. Glória a Deus. Feliz da vida por estar com Jesus. E feliz da vida por estar junto de vocês hoje. Amém? O Senhor é bom e o diabo não presta. A função dele é roubar, matar e destruir. E a função de Jesus é restaurar, reconstruir aquilo que foi perdido. Amém, amado? Então a gente tem que escolher que lado a gente está. Glória a Deus. Aleluia. Preste bem atenção que eu quero só dar uma ressalva aqui com o pastor Heraldo. Eu sei que quando a gente tem oportunidade, a gente fica acelerado com o tempo, né? Aleluia. O Senhor me enviou até Lagoa Santa. Eu cheguei lá, procurei o pastor Heraldo e algumas pessoas não quiseram me passar o endereço. Aí eu cheguei num distribuidor de gás. O rapaz falou assim: o que você quer com esse pastor? Eu conheço ele, não sei o endereço dele não. Eu falei: amigo, pode ficar tranquilo, nessa hora o Espírito Santo me revelou por conta do que era a causa do medo. Falei assim para o rapaz lá do gás, falei assim: fica tranquilo, eu não vim aqui para dar um tiro nele não. Porque houve um tempo lá que uma pessoa chegou procurando a outra e foi lá na casa, achou o endereço, deu um tiro na pessoa. Lembra disso? E aí, o cara não queria me passar o endereço. Abriu muito. Aí, então, o que aconteceu? Pode tirar um pouquinho o volume, Leandro. O que aconteceu? Eu falei: olha, eu sou pastor, ele é pastor, eu sou pastor também. Eu preciso falar com ele, rapaz. Eu preciso entregar uma encomenda para ele. E aí me passaram o endereço do pastor Heraldo. E eu estive lá na casa dele. Eu só quero fazer uma ressalva em cima disso tudo que ele disse e também que a pastora acabou de dizer. Nós aqui, amados, eu tenho um defeito muito grande, eu preciso arrumar isso. Eu não gosto de registrar o nome de pessoas que eu auxilio, que eu ajudo. Seria bom, eu só coloco lá para nossa referência, mas não gosto de deixar aí exposto na secretaria, livro de doação, essas coisas. Mas ele estava nesse momento ruim, e o Senhor colocou em nosso coração levar lá uma oferta para ele. E há muito tempo a gente não se via, né, pastor? Muito tempo a gente não se via. E eu fui até a Lagoa Santa levar uma quantia para abençoar a vida dele, aquilo que Deus mandou. Amém, amados? Então, quando você oferta aqui, dizima aqui, eu quero que você saiba disso. A gente é direcionado por Deus, todo mês a gente manda uma quantia para uma pessoa. Esses dias um outro pastor me deixou, eu chamo de calça curta. Eu estou dizendo isso porque ele disse aqui abertamente, mas a gente estava na reunião do conselho e o pastor lá abriu o bico, falando que eu tirei ele umas 2 vezes do sufoco, e não foi com pouco, foi com a quantidade relevante, ele dizendo lá no testemunho dele no conselho. Eu fiquei todo roxo, vermelho, sei lá que jeito que eu fiquei, porque a gente exposto assim, aqui na igreja tudo bem, né? Mas a Bíblia também diz para a gente não tocar trombeta daquilo que a gente faz, deixe que outros falem, né? Então lá ele falou, esse outro pastor falou, e Deus tem nos dado uma direção, querido, sempre, todo mês. Quando é um pastor que eu estou abençoando, é uma outra pessoa, e assim por diante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Com viagens para medicamento, coisas assim que acontecem, e só Deus sabe. Ah, pastor, você pode ser enganado, ficar ajudando as pessoas assim. Não. Quem tem o Espírito Santo, ele é dirigido pelo Espírito Santo. E quando o engano chega, a gente não é enganado, porque ele não deixa a gente ser enganado. Amém, gente? Então esse ministério tem uma responsabilidade muito grande com cada real que entra aqui. Com cada real que entra nesse lugar, que você doa, que você oferta pela fé, acreditando que Deus vai honrar você. O dízimo que você devolve.
Eu quero que você saiba disso. Nós temos um zelo muito grande com tudo isso. Amém, amados? Para a glória do Senhor Jesus, fique em paz. Se você dizima e oferta nesse ministério, aqui tudo é canalizado para a obra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você era dizimista e parou de dizimar, faça uma pergunta para você: por que você parou? Ah, pastor, eu estou apertado. Amém. Ah, pastor, eu não sei, eu fiquei relaxado, parei até de dar oferta. Amém. Eu não posso te cobrar, não posso te convencer. Quem vai fazer isso com você, se você permitir, é o Espírito Santo de Deus, que vai poder mexer o teu coração para você nos abençoar e essa obra crescer um pouco mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Por que crescer mais? Porque sem finanças, dificilmente a gente cresce. A gente não investe em panfletos, a gente não investe em evangelismo lá fora, é complicado. Mas com as finanças em dia, a gente consegue fazer um monte de coisa para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero hoje, nesse exato momento, convidar você para nós levantarmos um clamor pelo nosso país vizinho, vamos falar assim, de Venezuela. Além de ter toda aquela situação de esquerda no domínio, escravizando pessoas, agora tem um terremoto que está fragilizando ainda muito mais as famílias. Irmão, se Deus não tiver misericórdia, infelizmente, nós também vamos sofrer. Vamos sofrer, porque não tem como a gente vencer sem a presença de Deus. E esse país está caminhando de mal a pior. Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, amém? Mas quando a gente vê os rombos que tem hoje nas finanças brasileiras, o nosso PIB só caindo, a inflação subindo, e tudo descontrolado, irmão, é um navio à deriva. Para o nosso lado vai afundar, para o lado deles não afunda não. Para o lado deles vai estar tudo certinho. Para o nosso lado é que afunda. Agora, se você crê que Deus pode mudar a nossa situação e também a situação de Venezuela, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente levantar um clamor pela Venezuela e depois, em seguida, a gente já emenda uma oração clamando pelo nosso país, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhinhos, medita um pouquinho antes de você começar a orar. Você vai orar pela Venezuela e pelo Brasil. Aleluia. Aleluia. A gente só consegue orar com sinceridade quando sentimos a dor do outro. Papai querido, em nome de Jesus, nesse momento, nós colocamos, papai querido, um país inteiro que está em luta, em adversidade natural e uma adversidade criada pela malignidade do coração humano. Senhor, olha para aquele país, a Venezuela, Senhor. Nós temos muitos venezuelanos no Brasil e aqui em Cacilândia. Eu imagino como deve estar o coração desses que aqui estão no Brasil, ainda que em aperto, mas não estão nesse desespero todo, como estão os nossos irmãos de Venezuela. Senhor amado, estenda a tua mão, tenha misericórdia daquele país, levanta aquele país novamente, e levanta, meu Deus, também eles na fé, que o teu Espírito Santo possa entranhar, meu Deus, nas famílias venezuelanas e convencendo eles do pecado, da justiça, do juízo, e que haja salvação em massa em Venezuela, meu Deus. Oh, papai querido, nós oramos em nome de Jesus, que os países ricos, oh meu Deus, se compadeça e envie recursos para a Venezuela, aquilo que eles estiverem precisando, meu Deus. Oh Pai querido, nós declaramos que a tua mão estará estendida sobre aquele país, e a tua bondade e misericórdia tocará corações para ajudar aquele país, ó Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Brasil caminha de uma forma muito, muito ao contrário daquilo que éramos. Senhor amado, o Brasil está caminhando para um buraco, para um abismo. Senhor, mas nós confiamos nas tuas palavras, nós confiamos nas tuas promessas. O Senhor levantou profeta por esses dias a dizer que o Brasil será restaurado. O Senhor levantou profeta para dizer, meu Deus, que o Brasil ainda prosperará e muito. E eu creio nessa palavra,
Eu creio nessa profecia e abençoo o Brasil. Abençoa a todos, meu Deus, ó Pai, que moram nessa nação. Meu Deus querido, também eu não posso deixar de fora, ó Pai querido, os políticos dessa nação. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles tenham um coração, meu Senhor, voltado a cuidar dessa nação, a cuidar das pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Porque quando só pensam neles, ó Senhor, a nação vai de mal a pior. Por isso a palavra do Senhor diz que quando há um justo no governo, toda a nação se alegra. Então, meu Deus, coloca lá alguém segundo o teu coração, assim como o Senhor colocou Davi na direção de Israel. Sim, Senhor, nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assentai-vos, por favor. Por favor, eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus nessa noite. Vou repetir que eu estou muito feliz por estar aqui junto de vocês mais uma vez. Amém? E quero compartilhar com você Romanos capítulo de número 15. Aleluia. Versículo de número 12 e 13. Glória a Deus. N-A-A. Por favor, bota no 11, fica mais legal. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do pastor Celino. Ufa! Aleluia! No poder do Espírito Santo. Vou deixar você um pouquinho esperando para a gente entrar nessa palavra, porque eu quero que vocês vejam que eu quero falar de esperança. E há um casal ali que acredito que havia muita esperança no coração. Vocês podem vir aqui? Havia muita esperança no coração desse casal para ver um milagre acontecer na vida dessa criança. E na última terça-feira, já depois do culto terminado, a mãe me trouxe esse bebê e disse que ele não andava, só gatinhava por conta de um acidente. Mas eu quero, dá o microfone aqui, por favor. Eu quero que eles contem isso, amém, amados? Porque, claro, papai e mamãe acompanhou toda a situação, né? E ela chegou em mim: pastor, se ora pelo meu filho, tal, tal. Eu falei: mas você congrega onde? Ela falou assim: aqui, uai. Eu não lembrava da fisionomia dela. E não vai me falar que eu estou ficando velho, hein? Pelo amor de Deus. Como é que ele chama? Emanuel. Emanuel. E o seu nome? Ana Vitória. Ana Vitória, conta para nós o que estava acontecendo com o Emanuel. O Emanuel tinha 9 meses. E, na verdade, ele é uma criança cheia de testemunho, né? Eu falo que Emanuel significa Deus conosco. Amém. E ele é um pedacinho de Deus com a gente, que é da família, que convive com ele. Ele é uma criança que passou por muitos testemunhos. Eu tive um pré-natal perfeito, mas ele foi uma criança que nasceu muito magra. E desde lá, então, a gente vem passando várias batalhas com ele, mas todas ao lado de Jesus, e Jesus nunca desamparando a gente. Oh, glória! Durante a minha gestação, o Emanuel teve toxoplasmose, eu tive toxoplasmose, passei para ele durante a gravidez. Meu Deus. Mas eu não sabia. E quando eu tive ele, todo mundo achou que ele ia nascer gordinho, e ele nasceu com 2,480 kg. E hipoglicêmico, e aí eu fiquei 4 dias com ele no hospital, e ele muito magrinho, não melhorava, e depois a gente descobriu que ele tinha contraído a toxoplasmose. Só que o engraçado é que a mulher que pega toxoplasmose na gravidez, essa gravidez não evolui.
Essa criança nasce com problema no fígado, no rim, no pulmão, no cérebro, e o Emanuel nasceu perfeito. Bom, já começou um milagre lá no ventre. E começou lá, começou no ventre. Meu Deus. E a gente, quando descobriu, a doutora passou imediatamente para Campo Grande, para fazer acompanhamento com a infecto, né? E aí ela falou para mim assim, ó, a gente tem que fazer os exames urgente, porque essa criança pode ter tido uma formação no cérebro. E ele não pode estar enxergando direito. E aí eu falei, não aceito isso. Meu Deus. E aí a gente fez um exame que chama fundoscopia, que é para ver se ele tinha alguma malformação nos olhos. E aí o médico virou para mim e falou para mim assim, você tem certeza que essa criança que está na minha frente tem toxoplasmose? Eu falei, tenho. Ele falou, não, ele não tem. Ele não tem nada, ele está perfeito. Meu Deus, Aí, aleluia. Ele começou os exames, né? Aí os médicos falavam, ele tem a cabeça muito grande, ele é por causa da toxoplasmose, ele tem a cabeça muito grande. Eu falava, meu filho não tem a cabeça grande, ele é inteligente. Eu falava. Aí a gente fez um exame que chama transfotanela, que é para saber se ele tinha alguma malformação no cérebro, porque a toxoplasmose, ela dá formação tanto física quanto nos órgãos, né? E aí a gente fez 2, porque a gente fez um, a médica não acreditou. A gente fez mais um e deu perfeito. Meu perfeito. Deus. É um menino e dos aí, milagres. Ele não ganhava peso, uma criança muito magra, um bebê muito magro, não ganhava peso, muita cólica, a gente sofreu muito com ele com cólica, e muito magrinho, e aí, por conta das medicações, aí, imunidade muito baixa, aí eu fiquei internada com ele 7 vezes. Ele tem 1 ano e 4 meses. Ele tem 1 ano? 1 ano e 4 meses. Você já ficou internado com ele 7 vezes? 7 vezes. Meu Jesus. Ele deu bronquiolite, deu APLV, depois ele quebrou a perna, deu bronquite, deu uma doença chamada rubéola. Que isso? Então, o Emanuel é assim, testemunho em cima de testemunho. E quando ele fez 9 meses, que ele começou a engordar, que ele começou a firmar, ele caiu da cama. Até hoje eu não sei explicar como. Eu e o pai dele estavam com ele na cama. Eu não vi, olha, assim, só Deus. E aí ele estava no chão, ele não chorou. Não chorou. Aí na hora que ele estava no chão, deitadinho de barriga para cima, eu falei, não aconteceu nada. Aí o João virou para mim e falou, levantou, pegou ele. Aí ele começou a chorar. Oh, meu Aí Deus. chorou e não parava de chorar. Aí meu esposo falou assim, tira a roupa dele, tem alguma coisa errada. Aí na hora que a gente olhou, a perna dele estava meio tortinha. Jesus. A gente correu para o hospital. Chegou lá, o médico falou, é uma fratura no fêmur. No fêmur? Aí ele falou assim, tem 2 opções. Ou a gente vai engessar, que é um gesso pélvico, que engessa as 2 pernas, ou a gente vai fazer uma cirurgia. Só que se fizer a cirurgia, ele vai ficar com uma perna mais curta que a outra. Então isso não pode acontecer, porque ele é um bebê de 9 meses. Aí ele falou assim, então o único jeito é ele ficar em tração. Ele ficou com as 2 pernas penduradas durante 2 dias, sem nada. Ah, meu Deus. E eu escutava o barulho do osso bater um no outro, porque ele quebrou, para vocês entenderem, o osso dele quebrou e fez assim, ó. O osso é assim, ele fez assim. Misericórdia. E aí ele falou, vamos tentar ficar em tração. E ele ficou em tração, aí depois colocou o gesso, e em 1 mês tirou o gesso. E desde então, a gente vem pelejando para ele evoluir, né? Aí ele começou a engatinhar com 10 meses, 10 para 11 mais ou menos. Estava quase fazendo 11. E desde então ele não andava. E a gente foi enfrentando muitas palavras ao contrárias, né? Que é esse menino fica com a perna torta, esse menino está com uma perna menor que a outra. E eu falava, está repreendido em nome de Jesus. É os meu que filho vêm tá na perfeito. contramão da palavra da fé. E a gente sempre falando para todo mundo, está perfeito. Está perfeito. E vai melhorar. E aí todo mundo queria fazer a simpatia, né? Que o pessoal fala, que é uma benzição, né? De Vamos levar no benzedor. quebrar o medo. Vamos quebrar o medo dele. Tem que quebrar o medo dele. Eu falei, não aceito. Não aceito. E a gente bateu contra a família toda, na verdade, sabe? Imagino. E aí eu peguei e falei, meu esposo nem estava aqui na cidade. E aí eu peguei e falei para minha avó. Falei, vó, vamos levar o neném para o pastor orar com ele, porque todo mundo na família estava em propósito de oração. E aí, depois daquele dia que o senhor orou com ele, que o senhor usou o senhor grandemente, no domingo de manhã ele andou.
No domingo, foi na sábado, né? Foi na terça-feira. Nós Não. oramos com ele na terça-feira? Não, não foi sábado. Foi sábado. Foi no sábado? Foi sábado de noite. Foi no sábado. Sábado de noite o senhor orou, domingo Sim. de manhã ele andou. Meu Deus, quem pode aplaudir Jesus? Aleluia! E permanece andando? Não, e tá andando cada dia mais. Ai, meu Deus do céu. E o senhor viu aquele dia que ele não andava, né? Eita glória! Eu vou pegar de novo, vou soltar de novo, vou soltar de novo, porque isso tem que ser mostrado, gente. Amém? Eita glória! Amém? Feliz não posso nem perguntar se vocês estão, né, João? Nossa, era o sonho de toda a família, né? Meu Porque Deus. todo mundo falava, não vai andar, não vai andar. Eu falava, vai andar em nome de Jesus. Ô, glória, Graças João, a quer Deus. falar alguma coisa? Não? Glória a Deus. O testemunho bem detalhado desde do ventre, né? E Deus foi cuidando do Emanuel e vai continuar cuidando em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém. Parabéns pela fé de vocês. Amém. Parabéns pela sua fé, viu? Oh, glória a Deus. Aleluia. Vão em paz. Oh, glória. Tem muitas coisas que só acontecem com quem vive na esperança que vai acontecer. Amém, amados? Eu quero falar de esperança com você hoje. E acredito que a nossa mensagem hoje vai ser bem simples, mais simples mesmo, para todos vocês entenderem. Antes de entrar nessa mensagem, eu quero, até, pastor Rafael, vou pedir para você, me parece que está assim, o pessoal lá da Aline, estão pensando em vir passar uns dias aqui com a gente. Manda eles virem para um culto de domingo para dar o testemunho. Amém? Esse filho da Aline não andava, não falava direito, né? Ele, todo tortinho assim, probleminha. E não falava, e tinha um problema no olho também. Eram membros lá da igreja de Rio Preto. E um dia eu estou ministrando lá em Rio Preto. E o Senhor me deu a visão do que iria acontecer com aquele menino. A forma do milagre que ia acontecer. E eu comecei a falar. E aí eu olhei para a mãe que estava... no altar. E aí a mãe era do louvor, né? A Aline. E eu não me lembro bem direito as palavras, mas eu dizia o seguinte: Deus manda dizer a vocês que o maior sonho de vocês vai se cumprir. Vocês esperam chegar em casa ou chegar perto dessa criança e ouvi-lo chamar vocês de papai e mamãe. Irmãos, aquela mulher, ela se jogou no altar, ela entrou num pranto de alegria. Sei lá, acho que no próximo mês que eu fui lá, a criança, mandaram o vídeo para mim, ele gritando em cima do sofá: papai, mamãe. Ei, irmão, não tem coisa melhor na vida de um pastor, é quando você libera uma palavra e você vê o milagre acontecendo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem várias pessoas aqui que Deus tem feito milagres ou dado livramento, e hoje pode ser o teu dia aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para Romanos capítulo 15, por favor. Nós lemos aqui com você esse texto muito interessante. Louvem ao Senhor, todos vocês, gentios, todos nós que estamos aqui, somos os gentios da Bíblia. Amém, amado? Porque os únicos que são naturais, filhos de Deus, reais, são o povo judeu, o povo israelita. Nós somos os gentios. Pela bondade e misericórdia dele, ele nos alcançou. Olha só o que diz. Também Isaías diz, o profeta, lá no capítulo 11, verso 1, está escrito assim, essa mesma coisa: virá a raiz de Jessé, o filho de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Bom, a introdução talvez seja até óbvia demais, mas veja bem,
nos nossos dias, não agora, sempre, eu vejo que desde sempre que eu me conheço por gente, todos nós trabalhamos para angariar fundos, ter dinheiro. E esse era um dos grandes sonhos que eu tinha, eu queria ficar rico. Porém, quando nós chegamos a Cristo e nascemos de novo, amém, amado? Aleluia, glória a Deus. Quando nascemos de novo, nós começamos a priorizar outro tipo de riqueza. Infelizmente, nem todos se convertem, né? Infelizmente. Vem para Deus ainda querendo que Deus enriqueça eles, sem eles fazer aquilo que tem que ser feito, né? Acha que dinheiro vai dar na árvore, cair do céu, em nota de euro. E não é assim que funciona, né? Então, amados, veja como o apóstolo vai colocar para a gente: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Primeira coisa que eu preciso ter para ser cheio da presença dele é fé, sim ou não? Diga comigo, fé é que abre portas para a minha vitória. Pastor, eu tenho fé. Talvez a sua fé é uma fé natural. Talvez a sua fé é aquela fé que você crê como qualquer um crê. Eu creio, né? Eu estava crendo desde manhã cedo que eu iria vir para o culto à noite, uma fé natural. Você está crendo e até, talvez já começou até a olhar no relógio. Nossa, daqui a pouquinho estou indo para casa, acho que vai dar tempo de pegar o jogo, não sei de quem lá, que joga 9h30, 10h30, sei lá. Amém? Essa é uma fé natural. Eu tenho fé que amanhã eu vou levantar e vou trabalhar. Amém? Fé natural. Eu estou falando de uma fé bíblica, uma fé sobrenatural, uma fé que vai além daquilo que você crê vendo. Porque a fé que Paulo está colocando para nós aqui é uma fé naquilo que não vemos, mas esperamos. E se esperamos, estamos crendo que vai acontecer, louvado seja Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Se eu espero, eu estou esperando na fé, então se eu estou esperando, eu estou crendo que aquilo que eu estou esperando vai me chegar. Por quê? Porque o Deus da esperança, Ele vai me encher de toda alegria e paz por conta dessa fé que eu tenho. Para que eu seja rico, estou falando na primeira pessoa, para que você pense da mesma forma, para que eu tenha, amém? Para que eu seja rico e eu tenha a esperança no poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa criança, se eu pegar o Emanuel, 1 ano e 4 meses, com 9 meses quebrou o fêmur, não andava, só gatinhava. Se eu pego essa criança no colo, como eu peguei aqui no sábado, e oro por ele, apenas por orar, quem sabe Deus vai fazer. Essa fé natural minha que ele vai andar não vai resolver nada. Mas quando eu uso a fé sobrenatural, crendo que o meu Deus que fez promessa para tu e para mim, para nós como igreja, esse Deus que fez promessa, Ele está sentado no alto e sublime trono, pronto para cumprir na sua vida, oh aleluia, segundo a sua fé, aquilo que você busca. Porém, muitas das vezes nós quebramos a cara, porque ao invés de buscarmos primeiro o reino, invertemos o mandamento. É primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que depois as outras coisas nos sejam acrescentadas. Agora, o que acontece muito dentro da igreja, fora dela então, é total, né? É buscando primeiro as coisas que são da terra. E Paulo vai dizer lá em Colossenses, para nós não buscarmos primeiro as coisas terrenas, mas buscar primeiro as coisas celestiais. E se eu busco primeiro as coisas celestiais, as naturais, que são de Deus, vai chegar na minha mão. Amém, amados? Porém, eu só vou ter contato ou acesso a coisas grandes na terra quando eu estiver com a minha fé ligada naquilo que Deus diz. Olha só, o profeta Isaías está falando para nós, os gentios. Ele está dizendo, olha que profeta que é tão usado dessa forma, meu Deus do céu. Primeiro ele manda a gente louvar. Todos os povos, louve o Senhor, porque vai vir Jesus Cristo, a raiz de Jessé, vai vir. Aquele que se levanta para governar quem?
Verso 12, para governar quem? Os gentios. Amém? E nele nós esperaremos. Sim ou não? Está escrito isso? E se eu inverto? Começo a esperar do vereador, do prefeito, do presidente, dos deputados, senadores. Eu estou fazendo certo? Não. Primeira coisa, eu tenho que esperar em Deus. E de Deus a minha vitória, o meu milagre. O que vou fazer por esse pessoal é orar por eles, para que o temor de Deus desça no coração deles, para que eles governem bem a nação, para que a nossa nação seja uma nação que venha ocupar o melhor lugar no mundo, que seja não a quinta economia do mundo, mas que seja a primeira economia do mundo. Porque se for bem administrada com todos os recursos que nós temos no Brasil, essa nação, ela vai para o primeiro lugar rapidão. E se uma nação é rica, o que acontece com as famílias brasileiras? Todo mundo fica bem, fica ou não fica? Mas se lá está mal, todas as famílias estão mal. Mas devemos perder a esperança? Devemos amaldiçoar o governo? Mas a palavra manda eu orar pelo governo, sim ou não? Irmãos, se você soubesse, eu vou dizer umas coisas, eu não posso abrir com você. Nem por telefone abrir com meu filho. Eu preciso me abrir com ele pessoalmente. Se você soubesse as coisas que Deus tem me feito ver, eu vou dizer algo para você. Isso aqui é o de menos, é o de menos. Eu tive uma visão, sentado em cima, nas nuvens. Eu estava sentado em cima de nuvens. Do meu lado esquerdo, o pastor Silas Malafaia. Da direita, da esquerda para a direita. Silas Malafaia, André Mendonça e Nicolas Ferreira. Os três na minha frente. E eu sentado na nuvem. Era tão nuvem que a gente não via do joelho para baixo. Estava oculto pelas nuvens. E o comentário era que nós, como nação brasileira, precisamos nos levantar para orar pelo Brasil. E eu olhava aqueles três homens conversando, e eu ali junto deles, eu falava: Deus, eu sou tão pequeno, por que eu estou aqui junto com eles? O que eu estou fazendo aqui? Senhor Espírito Santo, que testifica no nosso coração, diz: tu pode ser pequeno aos olhos deles, mas eu te conheço. Amém, amados? Já está zerando. Tem bateria aí? Glória a Deus. Amados, então note bem, isso aqui é uma pequena visão. Se eu te falar outra, você vai falar assim: ele está ficando louco. Está ficando louco. Mas qual é a minha experiência? Abençoada por Deus de tal forma que você e a tua casa vai entender. Oi, homem, louvado seja Deus. Amém, amado? Essa é a minha esperança, porque homem nenhum tem poder para fazer o que tem que ser feito no Brasil. A minha esperança, isso aqui tudo ainda é uma introduçãozinha. A minha esperança é que o Brasil cresça, oh aleluia, que ele vá bem, porque aí eu vou saber também que a tua casa, a tua família vai estar bem guardada também, porque Deus está no controle da nação. Então tudo começará a andar perfeitamente. Amém, amados? Mas agora, olhando para a palavra de Deus, onde é o nosso assunto, eu quero falar com você de algumas pessoas que estavam numa situação de vergonha, de humilhação. Porém, creio que Deus estava cuidando delas, preparando a vitória delas. Por quê? Porque dentro do coração delas, elas conservavam a esperança pela fé naquilo que Deus já tinha dito. Amém, amados? Taizinha, me ajuda agora. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia
Isaías 11, só para a gente confirmar o que eu disse. Amém, amados? Aleluia. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está falando unicamente da pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Que sobre ele repousa os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Agora, quando eu olho para isso, você vai lembrar do que acabamos de ler, que nós, os gentios, esperaríamos nele. Esperaríamos na condução dele na nossa vida. Esperaríamos no milagre dele, na salvação dele. Esperaríamos que ele chegasse, ele chegou, para nos dar uma direção e uma certeza de que ainda não estamos perdidos. Louvado seja Deus. Amém, amados? Isaías capítulo 55, vou te garantir algo aqui pela palavra de Deus. Isaías 55, 10. Oh, aleluia. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei ou enviei. Diga assim comigo, verbo. Quem é o verbo da vida? Muita gente tem dúvida. Jesus é o verbo que se fez carne. É a palavra enviada. Amém, amados? Palavra enviada, Jesus, a palavra enviada. Ele é o verbo de Deus, a palavra que se tornou carne, louvado seja Deus. E nele está dizendo que nós, os gentios, devemos confiar, esperar que todas as promessas que Deus fez desde o tempo de Abraão, se confirmando nele, Jesus Cristo chegará na vida daquele que espera. Chegará na vida daquele que espera. Amém, amados? Eu não tenho dúvida disso. Se eu tivesse dúvida daquilo que eu estou te falando, eu não estaria falando. Mas eu também sou amparado pela palavra. Está lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se ele então foi profetizado que viria para mudar a nossa vida e nos dar uma esperança, eu pergunto a você, o que está acontecendo na sua vida que você está desesperançado? O que está acontecendo na sua vida que está te levando a duvidar daquilo que Deus prometeu? O que está acontecendo na sua vida que está levando você a não crer como talvez cria lá no passado? Deixa eu lembrar você, o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu vou estar com Ele, logo, logo. No arrebatamento ou sem ser arrebatamento, eu não quero saber. Eu vou embora com Ele. Porém, a minha esperança é viva, é real, que eu vou estar com Ele. Não sei se amanhã, na minha morte, ou se eu vou esperar o arrebatamento da igreja. De uma forma ou outra, a minha esperança é que eu estarei com Ele, louvado seja Ele. Agora, até que isso aconteça, seja arrebatamento ou a minha partida, como é que eu vou viver? Porque está tudo ao contrário, está tudo de ponta cabeça. Eu vou perder a minha esperança? Jamais. Jamais. A esperança, muita gente fala assim, a esperança é a última que morre. Talvez é a primeira. Não é a última não, talvez é a primeira. A pessoa começa a ter tanto problema na vida, e tipo, como a irmã estava falando, a esposa do João, muita gente dizendo, isso aí não vai dar certo, esse menino nunca vai andar, olha o cabeção dele, você vai ficar bobo na terra, aí a situação dele, e ela sempre falava o quê? Não,
Por que ela dizia não? Por que o pai dizia não? Porque no coração deles havia uma esperança que eles ainda iriam ver aquela criança andando. Aquela criança de forma normal. Amém, amados? Porque tudo que ele já havia passado não era agora uma simples coisinha dessa que Deus não ia fazer. Embora que para Deus não tem tamanho de problemas. Para Deus mover uma montanha e mover um capim, para Ele é a mesma coisa. Porque Ele é Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Preste bem atenção. Não perca a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Ou seja, não perca a esperança. Quando tudo parece que está desabando e que você não vai conseguir. Quando as pessoas estão falando para você, você é maluco, você é maluca. Como é que você continua crendo ainda? Você vai dizer para ela, para essa pessoa que fica te apurrinhando, fala assim, sabe, eu tenho dentro de mim uma pessoa, o Espírito Santo, e é Ele que me fortalece todas as manhãs, e é Ele que me leva a crer e ter a esperança que o amanhã vai ser melhor. Oh, aleluia! O meu amanhã vai ser melhor. Ainda que eu amanhã levante e nada se resolveu, está todo lá o problema, está todo lá a bagunça feita, eu não quero saber, eu vou continuar crendo. Louvado seja Deus. Eu vou continuar crendo, porque o Espírito que habita em mim, Ele tem um modo de trabalhar, e talvez o que Ele está fazendo em mim é me preparando para tomar posse de coisas maiores e melhores que eu ainda não vivi. Então eu não posso olhar para trás e ver coisas boas que eu já vivi, e ver o meu momento atual, e talvez não é tão bom quanto antes, e achar que está tudo acabado. Não! Eu aprendi isso na vida, com Deus. Cada situação, cada prova, cada momento difícil que Ele me permitiu passar, era me preparando para tomar posse de algo melhor e maior. Amém, amados? Glória a Deus. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Cada prova que Ele me permitiu passar, é Ele falando comigo. Tenha paciência, não perca a esperança. Eu preciso te preparar para algo maior e melhor. Louvado seja Deus. E talvez nós reclamamos sem entender isso, e afastamos da nossa frente aquilo que é de Deus para a nossa vida. Então não podemos jamais ficar reclamando. Não. Assim como desce a chuva e a neve, e assim será a palavra que sair da boca do Senhor, e ela já saiu, ela não volta para Ele vazia. Amém, amados? E se Ele disse que aquele que estiver nele, enraizado nele, firmado nele, meu irmão, se você estiver nele, a palavra dele estiver em você, está escrito que você pode orar, pedir, esperar, que assim será na tua vida. Louvado seja Deus. A nossa família não pode ficar à mercê, querido, de situações lá fora. A nossa família não pode ser enquadrada nos problemas do mundo. Não. Porque no Senhor esperamos e nele confiamos. Amém, amados? Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será o quê? Esse menino aí não vai andar. Esse menino aí, está com problema. Tá não. Deus está no controle. E se ela aceitasse a visão? Se o pai aceitasse a visão daquilo que eles estavam ouvindo? Acho que meu filho não tem jeito mesmo. Não, nós vamos ter que cuidar dele a vida inteira. Vai ser um vegeta na terra. Fazer o quê? Poderia isso acontecer na mente deles? Claro que poderia. É bombardeio direto. Mas qual era a palavra da confissão? A confissão da esperança. Não é assim. Deus vai entrar com providência. A esperança deles não morreu. Eles não deixou as conversas contrárias entrar no coração deles para criar dúvida. Mas eles creram. E para a glória do Senhor Jesus, viveram mais um milagre de sábado para cá.
Eu pergunto a você, você quer viver um milagre? Quantos aqui querem viver um milagre de Deus? Muitos de vocês, Deus já usou aqui pessoas, pastores, pregador de fora, até mesmo o pastor Celino, para dizer para vocês que há uma bênção específica. Deus já usou especificamente, assim, falou com alguém e deu o recado. Mas os dias passam e você não vê isso acontecer. Abro mais um aspa aqui para falar. Eu recebi a palavra, tu vai ser pastor. Esperei 10 anos para ser pastor. E você está pensando que eu fiquei correndo atrás de ser pastor? Eu tinha medo de ser pastor. Mas como é que dá conta de ser pastor, meu Deus do céu? E Deus foi criando situações para eu ir assumindo alguma congregação. E a primeira congregação que nós pastoreamos era muito grande. Oh, glória! Tinha eu, a esposa, os filhos e 2 casais. A segunda congregação era eu, a esposa, os 4 filhos e mais 10 pessoas. Oh, glória, já aumentou um pouco. Quando chegamos aqui em Cacilândia, era eu, a esposa, mais um punhado de gente, que às vezes no meio de semana eu pregava para 5 pessoas, 2 pessoas, só para o Ronaldo e para a mulher dele, que vinha no culto. Nem missionária, às vezes no meio de semana não vinha, é a irmã do Ronaldo. Estava eu, Ronaldo, a esposa dele e 2 crianças pequenas. Pregava para 4 pessoas e parecia que eu estava pregando para a multidão. Porque a minha esperança era ver uma multidão chegando na casa do Senhor. Então, se você não perder a esperança, você vai alcançar o que você sonha. Fecha seus olhinhos um pouquinho só. Qual é a sua esperança hoje? Só quero te dar essa palhinha para você pensar. Qual é a sua esperança hoje? Visualize ela com seus olhos fechados. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética. Assim será, segundo a sua fé, em nome de Jesus. Assim você vai viver, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Agora eu vou ser mais rápido ainda. Veja, eu quero falar de uma viúva, a viúva de Sarepta. Oh, meu Deus. A mulher estava numa situação complicada. E Deus, escuta essa, ela estava numa situação complicada, só tendo um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Deus então fala para Elias, não vou entrar em todo o contexto porque demora. Deus fala para Elias, num momento de muita seca e tal, vai para Sarepta, lá eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. Preparou quem? Preparou quem? Opa, glória a Deus, você está atento. Preparou uma viúva para cuidar de Elias. Mas quando Elias chega na casa daquela mulher e pede para ela água, ela vai buscar a água. E Elias fala assim: olha, me traz também um bolo pequeno. Não é não, pastor? Traz um bolo pequeno, faz um bolo lá para mim. Tão certo como vive o teu Deus, diz ela. Estava eu me preparando com meu filho para a gente morrer. Porque só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu já ia fazer um bolo para mim e para ele. Nós íamos comer e aguardar a morte. Mas eu te pergunto, por que será que Deus enviou Elias para essa mulher? Porque ela ia esperar a morte? Não. Quando você vê todo o contexto, você vai ver, aquela mulher ainda esperava no Deus de Israel. E ela orava a Deus de Israel. Então, quando Deus sonda o coração da pessoa, Ele manda providência, louvado seja Deus. Quando Ele sonda o coração da pessoa e vê que essa pessoa está esperançosa, que vai acontecer o melhor com ela, o que acontece? O melhor! Porque Deus envia o profeta. Elias então fala para ela: faça como você disse que ia fazer, vai lá e faça o pão, mas faça 2, faz um só não, faça 2, e você traz para mim primeiro. E aqui que entra um detalhe que também não posso entrar
a fundo nisso. Muita gente não recebe a bênção porque não honra profeta. Muita gente não recebe milagre, não recebe prosperidade porque não honra pastor. Quem está me entendendo? E ela ouviu aquilo, tipo, poxa, eu vou ter que fazer para ele? Primeiro, tudo bem, entrou para dentro, foi lá e fez, trouxe para ela, para ele. Ele comeu, bebeu, e a Bíblia diz o quê? Que acabou a farinha na panela e acabou também o azeite. E ela morreu de fome. Não? O que aconteceu? A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Se você obedece o Senhor, pode aplaudi-lo, aplauda Ele. Se você crê no Senhor vosso Deus e ouvir os seus profetas, vocês prosperarão em tudo. Em tudo, amém, amado? Em tudo está escrito. Crê no Senhor vosso Deus e dê ouvido aos seus profetas, a minha tradução, mas aqui vai falar de outra forma. Bom, ali comeu ela e ele a sua casa muitos dias, sim ou não? Talvez você está num momento de sequidão na sua vida, como essa mulher estava. Só não pode estar sequidão no casamento. Lá tem que estar tudo certo, amém? Olha, eu estou falando para quem? Para a família, sim ou não? Mas ainda se tiver na sequidão lá no casamento, tem esperança, vai resolver, vai dar certo, ô glória, amém? Tem uns caras que vivem na seca, velho. Mulher também. Tem esperança, isso aí vai resolver também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se nós estamos na sequidão em alguma área da nossa vida, quem sabe não é Deus permitindo essa sequidão na nossa vida? Para nós dependermos dEle e não perder a esperança, para que Ele envie o profeta na sua casa, louvado seja Deus. Para que Ele envie o profeta na tua vida. E se você veio até aqui hoje, eu sou profeta para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Eu sou profeta nessa noite para dizer para você, se o teu coração estiver cheio de fé, você vai viver o melhor de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! E esse seu filho perdido, tua filha perdida, vai ser encontrado. Aralabaço de candaralamanai. Ei, agora já digo pelo Espírito. Não perca a esperança. Deus já criou um laço para ela. Deus já criou um laço para ele. E vai trazer, e vai trazer, e vai trazer. É Deus falando, é Deus falando. Vai ser salvo para a glória do nome dele. Ah, meu Deus, como eu amo a tua presença, Jesus. Que unção maravilhosa é essa. Vai acontecer milagre na sua casa. Você vai cantar o hino da vitória. A tua filha vai se render, teu filho vai se render, o teu marido vai se render, a tua esposa vai se render, porque Ele é Deus. Oh, aleluia. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Você vai me chamar, eu vou estar lá. Oh, aleluia. Oh, glória. Queridos, quando a gente olha para a situação de uma outra mulher, ela é apresentada apenas como uma viúva. E agora já não é Elias, é Eliseu que vai.
chega onde essa viúva morava. E ela conhece Eliseu. E ela fala assim: servo do Deus vivo, escuta. Meu marido morreu. E esse marido dela era um diácono, vamos falar assim, um diácono dos profetas. Ele era funcionário dos profetas, o marido dela. Meu marido morreu e deixou dívida. Eu tenho esses 2 filhos e o credor já veio para levá-los como escravo para pagar a dívida. Eu acho interessante a maneira que Eliseu reage. O que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa. Talvez naquele momento ela imaginou uma geladeira, não sei nem como é que é o nome dela, que abre 2 portas, assim, grandona. Eu não tenho essa geladeira de porta dupla, né? Já viu? Talvez você tenha uma lá. Abre 2 portas, aquele freezer grande embaixo. Nossa, coisa linda. Não, eu não tenho uma geladeira para dar para levar. Não tenho micro-ondas, não tenho um fogão elétrico aqui, não tem nada. Tua serva não tem? Tua serva não tem? A não ser o quê? Um jarro. Fala assim: azeite. Custa muito caro. Ou não? Custa ou não custa caro? E o azeite da primeira prensa é mais caro ainda. Segunda, terceira, quarta prensa já vai ficando mais fraquinho. Mas o azeite da primeira prensa é mais caro. Agora veja bem, vamos pensar que o azeite dessa mulher era um azeite lá da terceira prensa, um azeite de terceira. Mas quando Deus fala para Eliseu, escuta isso, pelo amor de Deus, pegue vasilhas e pega o azeite que você tem e começa a encher as vasilhas. Se a mulher fosse maluca para rejeitar, ela tinha perdido a bênção. Mas como havia dentro dela uma esperança que tudo ia mudar, o que ela faz? Ela age segundo a palavra do profeta e na esperança de que tudo ia se resolver. Então ela pega aquele monte de vasilhas e começa a deitar azeite, ou derrubar azeite lá dentro. Você acha que esse azeite, pastor Rafael, que Eliseu manda sair da jarra lá para encher os outros, era de terceira categoria? Eu imagino o perfume do azeite inundando aquela casa. E quando Eliseu fala para ela: venda, paga o seu credor e viva com o resto. Eu imagino, sabe, o preço desse azeite, o perfume desse azeite. Porque se você não sabe, o azeite bom, ele tem um perfume diferente. Amém, amados? O azeite puro, 0,5% de acidez, já é bom. Oh, glória, amém? E ele tem um cheiro diferente. Eu estava num restaurante, e aí veio a salada, e aquele cheiro subiu. Falei: que azeite diferente. Falei: isso aqui não é andorinha, isso aqui não é nem o galo. Chamei o garçom, falei assim: moço, você consegue o nome desse azeite para mim? Eu falei assim: vou ver lá na cozinha, porque isso aí é um argentino, que é cozinheiro aí, que ele começou a pedir esse azeite aqui para o restaurante, e ele me deu. Só para você ter uma noçãozinha, esse azeite que a gente usa aqui para unção, é esse azeite. Custa caro. Mas você acha que eu vou olhar para o preço de um azeite que eu uso para consagrar a tua vida aqui? Você acha que eu vou ficar olhando se ele custa, sei lá, 60, 70 reais, meio litro, 200 conto o litro? Eu não quero nem saber. Eu quero saber de uma coisa: o povo de Deus merece o melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu não vou comprar aquele que tem 3 misturas nele. Eu não, para quê? Porque Deus oferece o melhor. Amém? Ótimo, queridos, glória a Deus.
Aí ela pega, enche todas as vasilhas, vende e vive, não sabemos quanto tempo, com o restante que ficou, com o melhor azeite que desceu do céu para a vida dela. E ela estava numa situação ruim, mas diga comigo, essa viúva, diga com alegria, bem com fé mesmo, essa viúva tinha esperança. Olha para a pessoa do teu lado, fala para ele ou para ela, tenha esperança. Aleluia. Tenha esperança. E o que nós vamos falar do paralítico? Do tanque de Betesda, olha para mim. Como é que nós vamos analisar isso? Quantos anos ele estava lá? Quanto? 38 anos. Poxa, Jesus podia ter chegado nele e falado, seu maluco, o que você está fazendo aí? 38 anos? E você acha que eu não penso que Jesus falou para ele isso? Ô doidão, 38 anos você esperando aí? O que você está fazendo aí? Olha, eu estou aqui ainda esperando, ver se alguém me bota lá no tanque. Eu tenho esperança que eu vou sair daqui andando. 38 anos, olha que maluquice! Mas ele não perdeu a esperança. Agora, porque não perdeu a esperança, o próprio Senhor Jesus, a raiz de Jessé, oh aleluia, vem até ele, pega a tua cama e some daqui. Pega a tua cama e some daqui. Ele se levanta e vai embora, porque dentro dele havia uma esperança, eu ainda vou andar. E eu pergunto para a igreja, qual é a sua esperança nessa noite? O que você está esperando? Pegue o seu leito e ande. Pega essa cama velha aí, que está aí, desgastada, vai embora. E se a gente pensar na mulher do fluxo de sangue, o que nós vamos falar dela? Quantos anos? 12. Não havia mais esperança para ela, havia? Não. Mas quando ela fica sabendo que tinha um maluco lá em Jerusalém, chamado Jesus, filho de carpinteiro, que fazia milagre, que o curandeiro que ela procurou não fez, que o benzedor não fez, que ninguém fez. Ela ficou sabendo que tinha um maluco lá chamado Jesus, que ressuscitava até morto. Ela ressuscitou a esperança dentro do coração dela. Ressuscite a sua esperança essa noite aqui. Então ela se coloca de pé. Espera aí, tem um homem que está ressuscitando morto. Se ele ressuscita morto, o que é então essa hemorragia de 12 anos? Não é nada. E ela procura encontrá-lo. Porém, quando está de frente com ele, não dá para chegar. Era muita gente. O que ela faz? Ela força a multidão. Ela entra no meio, cai para o chão, se arrasta, mas vai lá e toca na orla do vestido dele, lá na barriga, lá embaixo, porque ela tinha esperança de ser curada. E a esperança dela trouxe resposta? Oh, glória! Trouxe? Na hora, sim ou não? A sua esperança pode ser atendida agora. A sua esperança pode ser atendida hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha que coisa mais linda quando você para ver isso, amados. Meu Deus do céu. Oh, glória. Diga comigo uma palavra. Diga de novo, uma palavra que é impossível ter no vocabulário de Deus. É a palavra impossível. Jeremias 17, por favor, rapidinho. Meu Deus do céu. Ô Taizinha, é 32
Por favor, 17. Eu confundi capítulo com versículo. Olha o que está escrito aí. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente ou impossível. Verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo impossível, difícil para mim? Tem alguma coisa impossível para Deus? Talvez você lembre de Lucas 1,37. Porque para Deus nada. Porque para Deus nada é impossível. Então não coloque medida no poder de Deus. Não coloque dúvida no teu coração, porque o poder de Deus não se pode medir. Oh, aleluia. Amém, amados? O poder de Deus não se pode medir. Meu Deus do céu. Agora, eu trabalhei esse texto aqui com vocês. Eu quero relembrar você. Efésios 1, 22. E eu quero dizer que essa palavra impossível, desde que ela seja um sentido lógico e honesto, também não deve existir no nosso vocabulário. Amém? Aqui nós estamos vendo o que Deus fez com Jesus. Amém? E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus fez o que com Jesus? Espera aí. Jesus ressuscitou? Ele é o Todo-Poderoso agora? E ele é de quem? Ele é de quem? Uau! Verso 23. A igreja é o seu? Mais ou menos, uma igrejinha mais ou menos? Ou é a igreja plena? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como é que eu vou ter uma fezinha? Como é que eu vou ter uma esperançazinha? Como é que eu vou deixar Jesus passar batido e não vou fazer que nem o cego de Jericó, que também ouviu falar dele, e quando viu um barulho de multidão, ele gritou: o que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo? Alguém me fala, o que está acontecendo? É o rei que está passando aí? É Pilatos que está passando aí? Não, quem é que está passando aí com essa grande multidão? Jesus. Pera, quem é que está passando? É aquele Jesus lá de Nazaré que veio para cá? É que eu escutei falar dele? O que ele faz? Ele fica tadinho no canto lá. Ai, se ele me visse aqui, ele ia me curar. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Ninguém tem coragem, né? Yes! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Foi isso que ele fez? E aí todo mundo catou ele e levou para Jesus. Não? Fizeram o que com ele? Mandaram ele calar a boca e ficar sentado. E talvez estão fazendo isso com você. E não vem falar de Jesus para mim não. E não quero saber desse teu Deus não. E não vem falar de fé para mim não. E talvez você tenha aceitado a condição que outras pessoas estão impondo sobre a tua vida.
Talvez você tenha aceitado as condições que outras pessoas estão impondo à tua vida. Então hoje, faça como o cego de Jericó, faça como a viúva de Sarepta, faça como a viúva mãe de 2 filhos, faça como a mulher do fluxo de sangue, faça como outros tantos que estão na palavra de Deus. Se levante e grite: Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Fica de pé, por favor. Aleluia. No 3, eu quero ver quem tem coragem de ler gritando isso aqui, ó. Fica rouco, porque você ficou rouco esses dias. Vai Brasil, vai Brasil. O que você ganhou com isso? Aí o cara erra o chute, fiada, não sei o que, xingou, brigou com a televisão. Será que aqui tem gente corajosa para gritar? Tem! Eu quero ver os corajosos de mão levantada. No 3, você vai ler gritando isso aqui, ó. Porque Deus tem que ter misericórdia de muita gente aqui hoje. Aleluia. 1, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 2, Ele disse para um homem que estava lá cheio de problema com o filho, e ele fala: o pai, se o senhor puder fazer alguma coisa por mim e por ele, faça. Jesus olha para a cara daquele pai nervoso. Jesus fica bravo e fala assim: se eu posso? Ô rapazinho, você está pensando que você está diante de quem? Tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que crê aqui? Então é possível para você também. É possível para você também viver um milagre. Aleluia. 2, Senhor, as ondas estão fortes. Larga a mão de ser frouxo, Pedro, vem. Larga a mão de ser covarde, rapaz, anda, vem comigo. E Pedro vai ou não vai? Tu é frouxo? Irmão, se não for para você gritar em voz alta isso aqui, tu é frouxo. Então você pode sentar, eu não quero ser de pé não. Eu quero de pé os corajosos e guerreiros. Aqueles que crêem na voz do profeta que está falando com você aqui hoje. E quando você gritar isso aqui, Deus vai entrar com providência. Aleluia. 1, 2, 3, filho. Preciso de ti pra não
declara isso. Declara isso. Aleluia. Com milagres na tua vida hoje. É milagre na tua vida hoje. A pastora está aí? Está no Ministério Infantil? Cadê a pastora? Ah, pensei que tinha ido para o céu. Jesus, deu um frio na barriga. Meu Deus, eu sei que Deus tem algo para realizar contigo. Eu estou encerrando, mas antes eu quero que a pastora pegue o azeite. Vai ali nessa mulher que está perto da Yusmari. Tem fogo de Deus para ser derramado na sua vida. Tem milagres que você vai começar a viver a partir de hoje. A desesperança, muitas das vezes, ela bate na porta. Mas Deus manda o Espírito trazer a esperança. E junto com a esperança vem o milagre. Você vai viver o milagre de Deus. Você vai viver o milagre de Deus. Ora com ela, pastor. Repreenda aí essa capetada que botou dúvida nela, botou medo no coração dela. A enfermidade estava rondando para destruir. Meu Deus. Ô Sandy, pega o que Deus vai falar para ti. O que o diabo fez foi porque ele achou uma brecha. Mas o que Deus vai fazer para reverter toda essa história vai te surpreender. Deus está me dizendo: traz de volta a esperança que eu vou fazer. Esse é o meu Deus que fala na igreja. Aleluia. Cadê o Humberto? Betinho foi embora? Vai lá, ó, teu irmão. Você vai ficar no meio dos dois, da tua cunhada e do teu irmão. Abraça o ombro deles assim, abraça por cima. Isso. Repita isso comigo para eles, Humberto. Assim diz o Senhor: que toda obra de Satanás que estava para chegar na sua vida, para destruir teu negócio, teu casamento, hoje, meu Deus, está desfazendo. Aleluia. Aleluia. Maria, levanta essa cabeça. Porque o meu Deus, que também é o teu Deus, por enquanto, Ele manda dizer, está fechando o cerco.
E se você não estiver com Ele, esse cerco vai se fechar em volta de você, e não é Deus mandando anjo, é Satanás mandando demônios para fechar você e destruir tua vida. Primeira coisa que vai começar a acontecer contigo é sensação de loucura, vai perder o juízo. Mas Deus diz: basta apenas um sim para mim, eu desfaço toda a obra de macumbaria. Diga sim para Jesus hoje. Diga sim para Jesus hoje, porque hoje começa a acontecer novas coisas. Um novo episódio começa a ser escrito na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Posso falar mais uma vez? Lucas, vem naquele moço ali, eu não conheço ele não. Ele está com a camisa parecida do Vasco, mas não sei. Olhou para trás agora aí. Preta e branca assim. Isso. É brasileiro? Escuta então. Eu vi 3 velas. 3 velas. Uma preta, uma vermelha e uma branca. E o seu nome debaixo delas queimando. Alguém, mulher, alguém disse: ele nunca será feliz. Os negócios dele, a hora que parecer que vai indo bem, trabalho, vai voltar tudo para trás. Mas o Senhor diz assim: se você crê nele, hoje essa obra de feitiçaria está sendo desfeita. Como é que você chama? Francisco, assim diz o Senhor, essa obra de macumba está sendo desfeita se você crer. E a partir de amanhã, você vai começar a ver que onde você chega, as coisas começarão a funcionar de uma forma natural. Mas você precisa crer no que eu estou te falando, porque senão Deus não faz. Você crê no que eu estou te falando? É a primeira vez que você entra aqui ou mais? Não? Já veio mais vezes? É que é difícil a gente decorar todo mundo. Mas Deus está mandando dizer para você que Ele abre o teu caminho, se tão somente você crer nele. Amém? Ora com Ele aí, Lucas. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Tiel, traz teu pai aqui. Jaine, pega azeite. Tira esse negócio dele. Não vai deixar o senhor pelado não, só um pouco. Cada osso, cada vértebra, agora, vamos, seja fortalecida pelo poder do nome de Jesus. Cada osso, cada vértebra, agora, receba agora o toque curador de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Receba agora cada vértebra, cada osso. Pai querido, lá no cóccix, descendo o Senhor para o quadril fêmur, tíbia, todos sendo agora fortalecidos para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. O senhor crê que o senhor vai estar sendo curado agora? Crê? Semana que vem o senhor volta para me contar um milagre. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem ele volta para contar um milagre aqui em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Amém. Vamos para casa abençoados. Eu creio que Deus completará o milagre na sua vida. Se você é capaz de crer, Deus é capaz de fazer. E se você crer, você vai voltar aqui na terça-feira. Clamor das causas impossíveis, quinta-feira, culto de cura e libertação, onde a gente trabalha mais especificamente essa área. Amém, amados? Que Deus te dê uma semana de vitória. Que Deus te dê uma porta bem grande aberta, para que dessa porta ou dessa janela advenha para a tua vida a maior abastança. Que seus negócios prosperem. Que aquilo que você colocou na mão de Deus comece a fluir a partir de hoje. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que estava travado, receba essa palavra. Tudo aquilo que estava travado está sendo destravado agora. Agora. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1, 2, 3 e...